Bom, então agora vamos apresentar uma condição que é uma condição muito importante para que a gente possa compreender o comportamento de um fluido na camada limite, né? Na verdade, a condição que dá origem à própria camada limite. Essa é chamada condição de não deslizamento. Ela é uma condição que não pode ser comprovada matematicamente, uma relação que não é comprovada matematicamente, ela decorre de uma observação experimental e ela é, por vezes, né, utilizada como condição de contorno na solução de problemas, né. Ela surge de uma propriedade dos fluidos, que é a viscosidade, né? Então, todo fluido possui viscosidade, né? Todo fluido real possui viscosidade. Um fluido que não tem viscosidade, na verdade, é uma idealização. E um fluido, quando escoa sobre uma superfície, a propriedade de viscosidade faz com que o fluido agarre na superfície. Então, se nós temos aqui nesse problema o fluido que se aproxima dessa placa com um perfil de velocidade uniforme aqui, né, uma velocidade v, aqui em y igual a zero, o fluido vai adotar, ele vai aderir na superfície, vai adotar a mesma velocidade, vai possuir a mesma velocidade da placa, né? Ele vai grudar na placa, né? E com isso, esse fluido vai adquirir, à medida que ele avança ao longo da placa, um perfil de velocidades, ou seja, na região, né, junto à placa y igual a zero, a velocidade é a própria velocidade da placa, então se a placa está parada, o fluido também vai estar parado, e à medida que a gente se afasta da placa, né, observa aqui uma variação da velocidade. A velocidade vai adquirindo valores não nulos, né, e vai tender à velocidade original, a velocidade v, em um ponto mais distante da placa, certo? Então, esse vídeo aqui, ó, ele mostra essa condição. Então, nós temos ali a superfície, né, é uma haste colocada na superfície com corante, a haste é afastada, né, e nós vemos que os comentários aqui da direita para a esquerda, e nós vemos que existe sim uma região aqui, né, na placa, em que o fluido fica grudado. É preciso ir lá mecanicamente retirar aquele corante, porque ele ficou grudado ali numa região de velocidade zero, certo? Então, de novo, né, a condição de não deslizamento, ela é o que dá origem ao perfil de velocidades, né, quando o fluido escoa ao redor de um corpo. E, consequentemente, como nós vamos ver, é a origem de forças hidrodinâmicas em corpos, né? Tá? Na transferência de calor, a condição de não deslizamento leva também a um resultado bastante importante. Porque na convecção, né, nós temos uma combinação de dois efeitos. Um é um efeito molecular, né, por assim dizer, que é a transmissão de calor é, pela agitação molecular dos constituintes ali daquele fluido, né, das partículas que compõem o fluido. Que é o que ocorre, por exemplo, quando eu tenho uma condução de calor em um corpo sólido, né? Existe ali uma transmissão de energia cinética molecular ali daquela rede, né? A temperatura é uma manifestação dessa energia cinética molecular e o calor se propaga por condução, né? Se o meio é um fluido e o meio se movimenta macroscopicamente, né? Isso já foi discutido, nós temos um outro efeito, que é a advecção, que é o transporte da energia com o movimento macroscópico do fluido. Então, o que ocorre no fluido junto da parede, numa região próxima à parede, é uma combinação desses dois efeitos. Quanto mais próximo eu me aproximo da parede, mais o efeito, a parcela condutiva, vai ficando mais importante, porque a existência de um perfil de velocidades vai diminuindo aquele transporte da energia com o movimento macroscópico do fluido, certo? E numa situação limite, né, ou seja, na parede em y igual a zero, como é mostrado aqui no desenho da tela,
eu não tenho movimento macroscópico do fluido, a velocidade é zero, né? Então ali vale a lei de Fourier, que é a lei fundamental da condução, ou seja, a, tanto do lado, né, do sólido interno à parede, digamos assim, né, quanto no lado do fluido, né, em y igual a zero menos, em y igual a zero mais, eu tenho condução, eu tenho lei de Fourier valendo para os dois domínios. Né? Então eu tenho menos k do sólido dt sólido dy, y igual a zero, é igual ao que está colocado aqui, olhando agora pelo lado do fluido, menos k do fluido, dt do fluido, dy, y igual a zero. Então, se nós voltarmos alguns slides atrás, né, onde foi definida a lei de resfriamento de Newton como sendo, né, olhando agora para o local, né, como sendo um fluxo local é igual a um coeficiente de transferência de calor local vezes uma diferença de temperatura, se nós isolarmos esse coeficiente de transferência de calor e substituirmos o fluxo de calor que é na parede pela lei de Fourier, nós temos a seguinte definição para o coeficiente de transferência de calor local, que é uma definição muito importante porque ela linka uma variável que nós definimos, né, como sendo uma condutância térmica, né, por assim dizer, ou seja, quanto maior o H, maior a taxa de resfriamento, então isso é uma condutância, né, com um gradiente de temperaturas do fluido na região da parede. Né. Então o H nada mais é do que aquela representação, aquela manifestação direta do gradiente de temperaturas do fluido na parede, que é muito importante, né? Porque linka uma definição de um parâmetro, né, de um coeficiente, com uma variável importante que é a temperatura, né, e como essa temperatura se comporta na região adjacente à parede. Tá? Então essa expressão é muito importante e vai nos acompanhar ao longo de todo o curso, assim como a expressão, a expressão da lei de resfriamento de Newton. Tá bem?